Mondstadt, Reino do Norte. Bem no começo, o Arconte dos Ventos, Barbatos, espalhou a neve, cravo nas montanhas e semeou os grãos, permitindo que seu povo vivessem das generosidades dessa terra. O Arconte do Vento comunicou sua sabedoria ao povo. Eles fabricaram vinho, construíram moinhos de vento e teceram as asas voadoras. Ele então reservou festivais e celebrações especiais para dar alegria ao seu povo após dias de trabalho árduo. Satisfeito com o que conseguiu, o deus então pegou sua lira e partiu ao deserto. Mas tudo isso aconteceu há milhares de anos. Mondstadt é agora governada por poderosos magnatas e liderados por Lord Lawrence. Os nobres possuem vastas riquezas e poder, que usaram então para escravizar o povo. As festas que Barbatos reservou para o seu povo agora são privilégios dos ricos e corruptos. Mas a cidade também enfrenta ameaças externas. Ursa de Drake, um dragão, tem atacado Mondstadt por muitos anos. Os magnatas sabem que estão seguros, pois possuem os meios para acalmar o dragão. Mas recentemente, o dragão e seus adeptos tornaram-se bastante ativos. Então, como de costume, Lord Lawrence e seus magnatas apresentaram um plano. Mondstadt, distrito comercial da Praça Sul. Um bardo chega até a cidade de Mondstadt, tocando seu instrumento em troca de algumas pratas para conseguir algumas maçãs. Com sua lira e sua canção, ele traz alegria para algumas crianças e chama a atenção de alguns adultos com sua rima e escolha de palavras incríveis, exceto uma jovem de cabelos vermelhos. Mas ela provavelmente ainda o escuta. O vendedor de maçã admite o trabalho do bardo e oferece outra maçã por ter feito o dia de sua filha mais alegre, mesmo que não queira. Convencido de que o bardo não é desta área, ele oferece um aconselho e diz: nem todo mundo aqui é tão amigável quanto eu. Dificilmente se pode encontrar gente honesta sobrando. O bardo, confuso, pergunta o que aconteceu com esta cidade. Todos foram embora. Está mortalmente quieto. Nada demais, mestre bardo. A cidade está em paz, exatamente como o Lord e seus magnatas desejam. Não cometa erros, eles vão manter assim. Algo se passa na cabeça do bardo após escutar essas palavras. O vendedor continua. Mas já que você perguntou o que está acontecendo com esta cidade, Luri Harpastum será realizado nos terrenos elevados hoje. Luri Harpastum é um carnaval com canções, vinho e voo. O campeão dos jogos escolherá então uma jovem donzela. No clímax do festival, a donzela lançará o Harpastum. O sortudo que pegá-lo será recompensado com riqueza e receberá um ano de boa fortuna. O bardo parece se familiarizar com o evento. Excitado, ele não quer perder mais do seu tempo. Mas o vendedor precisou dizer algo importante sobre o evento. Disse que o evento não foi feito para pessoas de pequena classe como eles, e que se ele insiste em ir até o evento, que vá. Entretanto, que não toque na bola Harpastum. Os magnatas não irão ficar felizes se alguém além dos nobres participarem de suas diversões. Eu ouço e acato seu conselho, negociante de maçãs. Mas, se você se considera uma alma gentil, então minhas rimas podem superar as de Barbatos, responde o jovem bardo. Já faz um tempo desde que uma língua ousa agraciar as canções do vento. Chegando ao local do evento, o bardo escuta uma conversa. Dois rapazes estão falando sobre como este evento já perdeu suas tradições originais, que o filho do Lord Lawrence, Young Lord Bark Lawrence, cancelou os jogos e agora escolhe diretamente uma garota do seu gosto para jogar o Harpastum. E ele pega para si mesmo. Essa é a 5ª vez consecutiva. Após o evento, há rumores de que ele irá levar a pobre moça até a sua casa. O bardo caminha em meio à multidão para ver a área. Essa torre parece nova. A estátua ainda está aqui. Eu suponho que seja seguro a garota jogar a bola lá de cima. A multidão pode ficar muito selvagem às vezes. A jovem donzela lança a bola. O bardo percebe algo que o incomoda por um instante. Ninguém está indo atrás da bola. E lembra do que o vendedor mais cedo lhe disse. Nem um pouco satisfeito com o que vê,
decide pôr um fim neste reino de ganância e pega a bola Harpastum. Irritado, Barker Lawrence pergunta como o bardo se atreve a pegar a sua bola. O bardo responde à arrogância do jovem Lawrence ao dizer que não consegue encontrar o nome de Lawrence na bola. Portanto, ela não é sua. As regras são antigas e claras. Quem pega a bola merece o prêmio e um pouco de bebida. O jovem Lawrence pergunta quem ele pensa que é para falar sobre as regras. O bardo então nos entrega o seu nome. Sou Venti, o bardo, viajante, músico e estrela da rima. Barker Lawrence lhe pede para devolver a bola e então perdoará Venti. Venti recusa e agora precisa correr dos magnatas que receberam ordens para prendê-lo. No meio da corrida, Venti bate de frente com uma jovem de cabelos vermelhos. Ela possui correntes e algemas. Ajuda Venti a se levantar e pergunta se está tudo bem. Barker Lawrence reconhece que encontrou uma possível encrenca ao segui-lo. Lion's Tooth. Quando Venti olhou para a jovem, ele também pareceu surpreso e associa ela aos Muratans. Barker lhe pede para que ela saia do caminho, mas a jovem Muratan toma uma posição de defender Venti, na qual intimidou Barker a se retirar. A jovem procura por Venti. Ele não está mais lá. Era a hora de fazer uma fuga artística. A jovem parece voltar até a sua família, o seu clã, e entrega o que havia comprado em Mondstadt a uma pequena garota chamada Lind. Esse mangá começa com esta pequena garota e a jovem. Lind parece estar em má condições e precisa se alimentar de ervas para se tratar. É de noite e a jovem Muratan diz a Lind para voltar a descansar e que ela virá amanhã com mais ervas. Bem, ela voltou na noite seguinte com mais ervas. Entretanto, quando Lind abriu a embalagem, ela encontrou junto 2 maçãs. A jovem Muratan precisou fazer um pronunciamento ao seu povo. Não é nos revelado o que ela diz, e deixou Lind nos cuidados do resto do seu clã. Durante a caminhada, Barker se encontra com a jovem Muratan, e diz agora que ela e todo o seu clã pertencem à casa Lawrence. Isso aconteceu porque Barker solicitou ao seu pai para comprar ela e todo o seu clã. A jovem Muratan é presa. Na mesma noite, ela escuta uma rima, e sua cela é destrancada. É Venti, o bardo. Ele conseguiu pegar as chaves enquanto os guardas estão dormindo. Venti se acomoda ao lado da jovem, e agradece pelo que ela fez naquela manhã, e que se não fosse por ela, ele não teria escapado. Mas ele repara que ao ser ajudado, fez com que ela terminasse na prisão. Ela então segue dizendo que a prisão não lhe incomoda ou importa, de que a cidade inteira já é, e sempre foi, uma grande prisão para ela e seu povo. Venti então diz: "Tudo bem, guerreira. Este seu temperamento é muito a de um Muratan." Muratan? Pergunta a jovem. Um povo forte e orgulhoso que habita nas encostas vulcânicas do oeste. Os filhos de Murata, a Senhora do Fogo, são um povo robusto, abençoado com cabelos de fogo em suas cabeças. Mas eles são pouco em números e raramente vistos no norte. A Senhora do Fogo. Ela também é a Senhora da Guerra. Naquela época, guerreiros de todas as tribos realizavam rituais de combate e comemoravam vitórias em seu nome. Parando para pensar, ela pode ser um pouco desagradável às vezes. Você fala como se fosse daqueles tempos. Quantos anos você tem de verdade? Falando nisso, onde está o seu ancião? Ele deveria ter ensinado esse conhecimento ao seu povo. A jovem, então, começa a dizer que desde que se lembra, o seu povo passou gerações vagando pelos mares de grama. Todo mundo estava com fome. Não houve tempo para lendas ou histórias. Os anciões nos ensinaram o que precisavam para sobreviver. A arte do combate. Venti, curioso, pergunta como ela e o seu povo terminaram em Mondstadt. Ela conta que durante um inverno que aconteceu há 10 anos, eles foram perseguidos por Ursa de Drake, que os deixaram com fome por 4 dias. E ao contar a história, acaba se lembrando de cenas terríveis. Venti percebe que as visões deste acontecimento estão se passando na cabeça dela, e decide cortar o segmento ao finalmente se introduzir. Dessa vez, Venti faz uma introdução um pouco diferente. Ele cita o seu nome, e o nome de sua lira, Derrimel, que significa
o céu do alemão. A jovem acha estranho que Venti tenha dado um nome diferente ao seu instrumento. Venti explica que todo ser merece um nome para ser invocado, e em seguida, tecido em uma música. A jovem também se introduz. O seu nome, Vanessa. Venti começa a pensar em adicionar o nome dela em uma de suas músicas. Vanessa acredita que o seu nome não rima bem para uma música. Venti, em seguida, oferece uma maçã e pergunta se ela gostaria de ser sua amiga. Vanessa aceita a oferta. Durante esse tempo, Vanessa se lembra do que foi dito a ela sobre um local chamado Celestia. Os grandes heróis seriam escolhidos pelos deuses para morar com eles em Celestia. Eles se tornarão imortais e irão proteger o mundo com os deuses. Vanessa, desde pequena, fora ensinado a orar para manter proteção, mas com tudo o que aconteceu ao seu redor, ela acredita que os deuses não os escutaram e passou a ter pouca fé, o suficiente para continuar rezando sozinha quando precisar. Vanessa, percebendo que Venti carrega tantas histórias, pergunta ao Venti se pode dizer alguma coisa sobre Celestia. Mas Venti parece não ter boas maneiras para compartilhar essa informação por agora, e sugerem que eles devessem sair da prisão primeiro, e de que ainda há bastante tempo para contar sobre Celestia em uma música. Vanessa diz que irá ficar, e explica a Venti que agora ela e o seu povo estão sob controle de Lawrence. Seu povo será punido se ela correr. A sua batalha final será amanhã. Foi dito a ela um contrato. Ela precisa vencer 12 batalhas, e eles irão entregar liberdade ao seu povo. Venti tenta convencer Vanessa para escutar a razão de que ela está lidando com pessoas que são desonestas em um jogo que envolve até uma simples bola. Vanessa novamente diz que não pode simplesmente abandonar Lind e seu povo. Venti diz a Vanessa que ficar será a pior escolha, e que ele tomará a responsabilidade e garantir liberdade ao povo de Vanessa. Mas Vanessa já escutou essas mesmas palavras, e que a maioria de seu povo já se esqueceu do que realmente é ser livre. Ela continua: nós devemos lutar e conseguir a nossa própria liberdade. Não podemos nos ajoelhar, não podemos implorar. A liberdade concedida de graça é apenas um guia para outra algema. Venti consegue entender Vanessa e deixa a prisão. Na manhã seguinte, Barca vai até Vanessa dizer que chegou a hora dela lutar a sua última batalha, junto com seu clã. Chegando até a arena, Lord Lawrence anuncia que a sua última batalha será contra Ursa D. Drake. A multidão de baixa classe grita o nome de Lawrence e o chama de assassino. Lawrence tem expectativas tão baixas de que Vanessa vença e oferece a ela toda a sua propriedade e as chaves de Mondstadt, caso ela vença. Vanessa imediatamente entende as verdadeiras intenções de Lawrence e sente o terror. Lawrence prometeu uma oferta ao dragão em troca de uma paz duradoura. No meio da luta, Vanessa ordena que todo o seu povo corra de volta à cidade. Lawrence interrompe, solicitando disparos com flechas. Vanessa agora está escutando seu povo gritar em dor. Fúria e ódio é tudo o que lhe carrega. Nas próximas páginas, Vanessa entrega tudo de si. De repente, uma voz surge do céu, com uma canção. Venti invade a arena, revela ser o deus do vento, e dobrando o ar, ajuda Vanessa. O dragão voa em retirada. Vanessa, surpresa e confusa, pergunta a Venti como, e se ele é o deus do vento. Venti, novamente, lhe oferece uma maçã e pergunta a Vanessa se ele pode adicionar o seu nome em suas músicas. Após um pequeno silêncio, Vanessa responde estar feliz em fazer parte de suas músicas. Mas Venti diz que ela será mais do que partes de suas músicas, de que ela é a heroína desta saga. Venti diz: você lutou bravamente pela liberdade de seu povo, então me permita lutar por sua liberdade também. Afinal, somos bons amigos.
Antes que eu vá, Lord Lawrence, você disse que se Vanessa ganhar, você irá entregar sua propriedade e as chaves de Mondstadt também, certo? Pois bem, jogue de acordo com as regras, pois os deuses não são tolos. E assim, a paz e a ordem foram restauradas em honesta Mondstadt, exatamente como eu pretendia quando levantei a cidade depois das primeiras guerras. My children deserve the joy of songs and dance, and the right to overthrow vile tyrants, to defend justice and fight against the odious. Flame-haired Vanessa founded the Order of Favonius. At the end of the sagas of flame-haired Vanessa, the gods gave her seat in Holy Celeste. Does entering Celestia make you a god? In other distant worlds, Pengu gave his blood from the rivers and seas. The god sacrificed Prussia and cut his body to pieces, and then fashioned all living beings with those parts. The brain of the giant Ymir became clouds. Their sacrifices seeded life in the unliving cosmos. These songs sing of the primeval ones. She is still keeping watching over Mondstadt after all these years. Now I wonder if the war became a little bit stronger. She always hoped to see that happen.